Salve, salve, um saravá os irmãos, um saravá as irmãs do Motumbá, axé a todos do canal. Hoje eu vim aqui responder sobre uma pergunta que foi me feita, que é sobre salvação ou evolução. O que acontece com o espírito depois que a gente morre? Bom, meus irmãos, para quem não me conhece ainda, eu sou o Pai Fábio de Barajelu, pai de santo e sacerdote do Templo de Umbanda Cruzada Fé e Vida. Peço para vocês se inscrevam no canal, para quem não é inscrito ainda, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário aí embaixo, compartilhe o vídeo. Vamos estar passando esses ensinamentos, essas conversas que a gente tem online aí, né? Lembrando a todos também que o que eu trago aqui é o que eu aprendi, é o que eu levo na minha doutrina, na minha tradição, no que eu sigo, que eu aprendi através de estudos e com as entidades, né? Com pais de santos mais velhos também, e assim é o que eu trago aqui no canal, né? Então vou estar respondendo a essa pergunta que foi me feita, né? É uma pergunta para algumas doutrinas tem um entendimento, para algumas doutrinas tem outro. Então eu não vou estar falando sobre outras religiões em si aqui, porque aqui a gente fala sobre Umbanda e o meu assunto é falar sobre o entendimento da Umbanda, né? Mas a gente não pode deixar de ressaltar, né, esse ponto, porque o que seria, né, a salvação? A salvação é uma crença que se tem principalmente dentro da Igreja Católica, dentro da Igreja Evangélica, né, dentro de algumas outras religiões, onde se acredita na salvação do espírito, né? Em algumas crenças a gente vai ver o aprendizado, né, a cultura deles, dizendo que a gente só vai ter salvação se a gente aceitar a Jesus Cristo. Então, tem aí seus erros, suas falhas, tem suas coisas boas, cada um segue a sua religião. Não quero falar sobre religião nenhuma aqui, mas é o ponto de vista de cada um, né? Então, dentro da igreja católica, da igreja evangélica, a gente vai encontrar essa palavra, esse aprendizado, esse acreditar deles que o espírito vai ser salvo e vai viver na vida eterna, assim chamada, né? Se o espírito não for salvo, vai para o inferno, né? Então, tem dentro da Igreja Católica a parte que o espírito ainda passa, né, se arrepender depois e tudo mais, vai passar pelo purgatório até se redimir de seus pecados e chegar à salvação, né? Então, o que seria diferente para nós, do nosso entendimento, nós que somos umbandistas, né? E outras religiões a mais, né? Assim como no Espiritismo também tem o seu entendimento diferente da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Nós umbandistas acreditamos na evolução do Espírito. A gente não acredita na salvação do Espírito, porque a gente acredita que a gente vive uma eterna evolução. A gente não acredita que quando a gente morre, o espírito dorme, adormece, a vida acaba ali, né? A gente acredita na reencarnação, a gente acredita que a gente vai ir para um outro plano, que a gente vai ir para um outro lugar, que a gente vai ter a nossa evolução lá também, e a gente vai, dependendo, voltar a reencarnar, reencarnar várias vezes se for preciso, né? E dentro desse processo de encarnar e reencarnar é onde a gente acredita nessa evolução do nosso espírito. E a gente acredita em céu e em inferno, a gente acredita em vários pontos, né? A gente traz dentro de um entendimento, né, da Umbanda, que não existe o inferno em si, mas a gente conhece zonas, né, muito trevosas que existem do outro lado, onde pode, sim, os nossos espíritos estar passando por essas zonas, né, até de aprendizado. Então, se a gente não for, a gente tem um entendimento, né,
que se a gente for, por mais que a gente seja bom na nossa vida, a gente vai estar buscando a nossa evolução, mas pode não ser o suficiente. Então a gente vai vir a reencarnar de novo, a gente vai passar por algumas etapas de novo, né? Se a gente não conseguir cumprir a nossa missão. Mas a gente não acredita que se a gente for mal a vida inteira e no momento da morte a gente aceitar Jesus, a gente vai ser salvo. A gente não acredita nisso. Até porque Jesus está dentro da Umbanda também. A gente também cultua Jesus Cristo e a gente crê e acredita nele e nos ensinamentos dele. Então essa é uma grande diferença que tem das outras tradições, outras doutrinas de outras religiões para dentro da Umbanda, onde a gente acredita nisso, né, na evolução. A gente não busca na Umbanda a salvação, e sim a evolução do nosso espírito e da nossa matéria. Sempre evoluindo. O espírito é imortal? Sim, para nós o espírito ele é imortal, né? O que não é imortal é a carne, que é apenas uma roupagem para nós. Mas a gente tem o entendimento que a gente vai ter uma passagem, que a gente vai estar em evolução, que vai chegar a um certo ponto, um certo grau da nossa evolução, que a gente não vai precisar mais reencarnar, que assim a gente vai viver em outro plano, em outro lugar, né, nos céus, porque é assim que a gente acredita, não apenas num céu, e sim em vários céus, em várias dimensões, né, por alguns chamados de colônia, por alguns chamados, né, de esferas, e assim por diante. Cada tradição vai ter o jeito e a forma de chamar. Mas nós, umbandistas, acreditamos nisso. Acreditamos na evolução do espírito e não na salvação dele. Então, por isso que a gente busca sempre ser pessoas do bem, praticar o bem, trazer o bem, ajudar. A Umbanda, ela é uma religião que se pratica o bem, não se pratica o mal, né? E a gente tem o entendimento que por mais que a gente possa fazer o bem a nossa vida inteira, muitas vezes assim a gente não consegue ainda alcançar aquele grau que a gente gostaria de ter, né? E a gente pode estar vindo a reencarnar de novo, diferentemente do que há na crença sobre a salvação do espírito. A gente não acredita que a gente vai para o inferno, mas a gente acredita que se a gente for ruim, né? Eu vou dar casos de, pode ser um bandido, um estuprador, pessoas que praticam a maldade em carne, né? A gente não acredita que quando a pessoa for morrer, ela gritar ali que aceitou Jesus, ela vai ter a salvação do espírito dela. E sim, ela vai ter que passar por uma zona, né, chamados, a gente pode chamar de umbral também, essas zonas trevosas, essas zonas de mais densas, vai passar por essa zona, o espírito vai ter que passar por alguns processos primeiro, para depois conseguir buscar um outro grau de evolução, para daí sim vir fazer o processo da reencarnação de novo, né? Mas ela não vai no inferno, não vai queimar no inferno, não vai viver pro resto da vida no inferno, até porque a gente não acredita nessa parte que há o céu e o inferno. Há a salvação e a não salvação. E sim, a gente acredita na evolução eterna do nosso espírito, né? Como eu disse, acreditamos sim que o nosso espírito é imortal, né? O que é mortal é a carne, mas a gente vai viver nessa constante evolução. Então, o que eu tenho conseguido deixar aqui, o que é, né, a salvação e o que é a evolução, porque não é da parte da Umbanda acreditar na salvação, e sim na evolução. E isso são comprovados, né, dentro da Umbanda, dentro do Espiritismo e em vários lugares, que existe o reencarne, que existe a evolução exatamente do nosso espírito sempre, né? Mas não estou aqui para questionar e para falar que essa ou aquela é a religião certa, é a tradição certa, é o certo ou é o errado. Cada um acredita e crê naquilo que leva adiante na sua vida, né? Deixo um grande abraço a todos, um motumbaxé a todos, se inscrevam no canal, deixe seus comentários, né? Compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!